Olá, pessoal. Meu nome é Cíntia Daniela, sou professora de redação e estou aqui para falar um pouquinho sobre a estrutura da tão famosa prova de redação. Quero agradecer à equipe Hidra pelo convite e vamos lá. Bem, vocês sabem qual é o impacto da nota de redação na nota final para garantir a entrada na universidade de vocês? Eu trouxe 3 tópicos que são importantíssimos para que a gente possa perceber o quão importante é essa prova de redação. Bem, é o alto peso na pontuação, né? A redação é uma das provas mais importantes no Enem de todos os processos de vestibulares, porque é a única prova que tem uma nota única, separada das outras áreas do conhecimento. A redação também é o diferencial para a média. Uma nota elevada na redação indica uma nota elevada geral no exame, sendo o diferencial para que o estudante consiga ingressar na universidade. A prova de redação também serve para um critério de desempate. Por exemplo, se 2 estudantes conseguiram na nota geral a mesma nota, o que vai decidir quem fica com a vaga é justamente a nota de redação. Bem, o que é que a prova de redação exige de vocês? A prova de redação exigirá de você uma produção de um texto dissertativo argumentativo, que é a tipologia textual mais estudada, com a modalidade de escrita formal da língua, com todas aquelas características da gramática tradicional, sobre um tema de ordem social. Então, aí vai a primeira dica. Por favor, fique sempre ligado nas discussões que estão aparecendo na mídia. O que é que a mídia está discutindo nesse momento? Porque isso pode ser, sem sombra de dúvidas, o tema para a redação. Os aspectos que vão ser avaliados na sua redação. Justamente a adequação a esse aspecto formal, se você conhece as regras da gramática normativa, se você conhece a estrutura do texto dissertativo argumentativo, com aquela estrutura em 4 parágrafos de introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão, se você consegue conectar os argumentos que você selecionou para defender a sua tese, o seu ponto de vista e a proposta de intervenção. Como a gente tem aqui no nosso desenho, o tema, o ponto de vista, argumentos e proposta de intervenção. Mas nós precisamos também ficar atentos para evitar zerar a redação. Existem alguns critérios já pré-determinados, né, já lá organizados, que vocês precisam estar atentos para não incorrer em nenhum desses erros e acabar tendo a sua redação zerada. Porque se a redação for zerada, o estudante perde a vaga. Primeiro, a quantidade de linhas. O estudante precisa escrever minimamente 8 linhas. Mas a gente sabe, escrever 8 linhas apenas e discutir um tema com tudo que ele requer não é o suficiente. Mas uma redação com 8 linhas já pode ser avaliada. Atenção para o tema, e aí vem a segunda dica. Pega lá qual é o tema da redação, marca as palavras mais importantes, que a gente chama de palavras-chave, e elas precisam aparecer no seu texto. Vocês não precisam exatamente copiar as mesmas palavras do tema, se não quiser, mas podem usar também os sinônimos, que ajudam bastante e evitam a repetição. Uma outra questão importante é: não desenhe na sua prova de redação, não circule, por exemplo, o título com uma nuvenzinha para ficar bonitinha, um coraçãozinho no lugar do pingo do i, terminou a redação, botei lá, hashtag terminei. Nada disso pode, porque todos esses elementos podem fazer com que a sua redação seja identificada, né, no rol de redações daquela prova. Então, evite isso. Outra coisa, o seu nome só deve aparecer na folha de redação no local destinado à sua assinatura. Você não pode utilizar o seu nome no corpo do seu texto, porque isso vai fazer com que você se identifique. Bem, a partir desse ano, agora de 2025, apareceu um conceito novo, que é o chamado repertório de bolso. E isso está trazendo muitas reflexões. Será que eu não posso usar mais como repertório sociocultural na minha redação a Constituição Federal de 1988, que muita gente utilizava como aquele repertório coringa? Preste bastante atenção no que diz a orientação do chamado repertório de bolso. O repertório de bolso é uma expressão usada para se referir a referências prontas, memorizadas e frequentemente utilizadas no texto por participantes,
de forma genérica, pouco aprofundada, sem conexão com o tema. Isso é como se fosse aquele repertório que você tira do seu bolso, da cartola do mágico, para ser usado com qualquer tema, mesmo que esse repertório não seja pertinente. A partir deste ano de 2025, o estudante que utilizar um repertório sociocultural como repertório de bolso, ele vai ter a sua nota descontada. Não significa que o estudante vai zerar a redação, mas ele vai ter uma diminuição sensível das suas notas. E, no momento da prova, não dá para perder nenhuma pontuação. E o que fazer, então, para evitar utilizar o repertório de bolso? Temos ali mais algumas dicas. Evitar referências específicas que realmente não têm uma relação com o tema. Articular o repertório usado com as ideias utilizadas para defender seu ponto de vista e mostrar que você entende do conteúdo que foi citado, trazendo um repertório sociocultural que deixe bem claro pelo menos uma das palavras temáticas. Nós temos aqui um exemplo, né? Exemplo elaborado para exemplificar o uso produtivo de um repertório sociocultural com conteúdo relacionado à história. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou? Ademais, a propaganda da cultura do povo negro colabora significativamente para a desvalorização da herança africana no Brasil. Vocês já perceberam que ele fala do último tema do último Enem, certo? A historiadora Maria Barbeira Nascimento, que abriu a substância do movimento negro, da vida acadêmica, é conhecida, por exemplo, observe, nós já trouxemos ali, nesse repertório sociocultural, que nós estamos falando diretamente do tema. Se eu tenho um tema que fala sobre a desvalorização dos aspectos relacionados à questão negra, trazer uma historiadora que traz justamente essa discussão faz com que ela esteja pertinente ao tema. Então, esse não é um repertório geral, não é um repertório que eu pudesse utilizar com outro tema que não fosse o tema relacionado às questões raciais. Então, esse repertório utilizado nesse trechinho aí é um repertório pertinente ao tema e não é, portanto, considerado um repertório de bolso, podendo alcançar o nível máximo dessa competência. Bem, vamos falar aqui agora um pouquinho sobre a estrutura da redação. Bem, o texto dissertativo argumentativo no modelo Enem é o modelo mais usado na maioria dos vestibulares, até porque a maioria das faculdades e universidades utilizam também a nota do Enem como possibilidade de ingressar, discute um tema social e requer uma proposta de intervenção que sane ou diminua os impactos desse tema. E a estrutura, gente, é aquela estrutura clássica que vocês já conhecem. Iniciar o texto com a introdução. Nós temos aqui o número aproximado de linhas, isso não é fixo, mas a gente precisa lembrar que só temos 30 linhas para dar conta de tudo que uma redação nota 1000 precisa. Então, a gente precisa ficar também ligados na quantidade de linhas de cada parágrafo. Sempre 4 parágrafos, nunca menos nem mais. Aproximadamente 4 a 6 linhas, iniciar com um repertório sociocultural pertinente ao tema. O que é isso? É aquele repertório que está diretamente ligado com o tema e que deixe explícito e que deixe claro, pelo menos, uma das palavras temáticas. Eu preciso também tornar esse repertório produtivo. E como é que eu faço isso? Eu faço isso comparando o que acontece no repertório com a realidade. E, por fim, fazer a minha tese com os 2 argumentos. Atenção, esses 2 argumentos precisam aparecer novamente no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2 e mais. A minha proposta de intervenção precisa resolver esses 2 problemas que eu indiquei na minha tese. Vamos lá para um exemplo. Trouxe aqui o tema do Enem de 2024, desafios para a valorização da herança africana no Brasil, e aqui um modelo de introdução nota 1000. Vamos ler? O ciclo do ouro, já foi começada essa redação com um repertório sociocultural pertinente ao tema. É o que a gente chama de alusão social, quando eu pego algum período da história para trazer como modelo para discutir sobre aquele tema.
O ciclo do ouro, ocorrido no Brasil no século XVIII, acarretou o aumento do número de escravos provenientes do continente africano no país, trazidos com graves diferenças culturais entre si, sem que fossem levados em consideração os aspectos regionais e sociais de suas origens, ocasionando uma homogeneização forçada de indivíduos. Observe, o tema: desafios, valorização, herança africana no Brasil. E será que discutir sobre a vinda desses negros africanos para o Brasil, à época do ciclo do ouro, eu vou trazer que isso mostrou uma desvalorização e mais uma desumanização dessa parcela da população, desse grupo étnico? Sim. Então, esse repertório é um repertório pertinente ao tema, porque ele discute diretamente as palavras-chave. Agora eu preciso pegar esse repertório e comparar com a realidade. Ciclo do ouro aconteceu lá no século XVIII, estamos em 2025. Isso continua? Isso perdura ou mudou? Atualmente, eu já utilizo aquele advérbio de tempo para mostrar, agora eu vou comparar com a atualidade, com a realidade do nosso Brasil 2025. Isso é fazer o repertório pertinente. Ele é como se ele saísse de lá dos livros e viesse agora para o nosso dia a dia. Atualmente, de forma análoga à história colonial brasileira, linkando o ciclo do ouro com a atualidade, ainda há uma forte tendência à padronização cultural da África, desprezando sua pluralidade e seu legado. Ou seja, quase nada mudou. Mesmo com todos os avanços, movimentos negros, com leis de combate ao racismo, mesmo assim, até hoje, as raízes, a cultura, o legado africano continua sendo desvalorizado. Pertinente o repertório, tornei produtivo. Agora vem a tese ou os chamados spoilers, que vai trazer o que eu vou discutir no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Quando diz assim, 2 grandes desafios para a valorização da herança africana no Brasil devem ser debelados, extintos, extinguidos. Primeiro, as políticas públicas ineficazes. Já digo aí que é um problema do governo, o governo precisa fazer algo para que a valorização da herança africana seja amplamente difundida. E segundo, as falhas educacionais. Pronto, fechei minha introdução, começando com o repertório sociocultural. Observe que ele explica o que o ciclo do ouro tem a ver com o tema. Segundo, tornando produtivo comparando com a realidade. E terceiro, a tese ou spoilers, porque vai antecipar o que eu vou discutir no D1 e no D2. Fazendo uma revisãozinha aqui também desses 2 outros parágrafos. O que é que eu coloco no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2? Primeiro, cuidado com a quantidade de linhas, não esqueçam que a gente só tem 30 linhas, então eu preciso aproximadamente ter de 7 a 9 linhas em cada desenvolvimento. Muitas vezes pensa-se assim, nossa, o que é que eu vou escrever em 14 ou 18 linhas? Tem muita coisa para ser escrito, porque a gente já antecipou quais são os 2 argumentos. Outra coisa fundamental, o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2 precisa começar com os operadores argumentativos interparagrafais. O que é isso? Entre os parágrafos, porque isso também me garante uma nota na competência 4, quando eu trago para a competência 4 a questão dos elementos coesivos, os elementos de ligação entre os argumentos. E aqui eu coloquei alguns exemplos de operadores interparagrafais. O ademais, o outro sim, o nesse viés, nesse contexto, o em segunda análise. E por falar em segunda análise, já vem uma outra dica. Evitem utilizar o em primeira análise lá no primeiro desenvolvimento. Não é que seja proibido, mas pensando no que a competência 4 diz, ela diz que eu preciso de 2 operadores argumentativos corretos em pelo menos 2 dos 4 parágrafos e preciso também de operadores intraparagrafais, porque é intra dentro do texto. E aí, se eu já queimo uma chance utilizando o em primeira análise, que não é considerado operador interparagrafal, eu já tenho uma obrigatoriedade de acertar o do D2 e o da conclusão. E como a gente sabe que o momento de prova é um momento tenso, é um momento que a gente tem pouco tempo para dar conta da redação e das outras
áreas do conhecimento, das questões das outras áreas do conhecimento, então a gente não pode dar sopa para o azar. Então, esquece o em primeira análise e usa qualquer outros desses. Mas, se na hora der um branco, utilizou o em primeira análise, precisa utilizar um outro desses aqui, ou outros que vocês conheçam, no desenvolvimento 2 e na conclusão. Eu também vou pegar o meu primeiro argumento de lá da minha introdução, voltando aqui na introdução, as políticas públicas ineficazes, para discutir no D1 e depois as falhas educacionais para trabalhar no D2. Então, vamos ver lá como ficou o exemplo. Modelo de desenvolvimento 1. Diante do cenário exposto, esse é o operador argumentativo iniciando o D1. As políticas públicas ineficazes, retomou o primeiro argumento da tese para discutir aqui. Isso é obrigatório. Se eu disse lá na minha tese que as políticas públicas ineficazes são um dos motivos para que aconteça a desvalorização da cultura africana, eu preciso discutir isso aqui. E mais, eu preciso de um outro repertório sociocultural para embasar essa informação. Até para mostrar para o corretor que você consegue fazer conexões com o que está no seu entorno, com o seu dia a dia, com a sua vida, as músicas que você escuta, as séries, os filmes e etc. Então, as políticas públicas ineficazes possibilitam a desvalorização do legado africano no país. Como? Eu preciso comprovar esse meu argumento. Uma vez que elas impedem o estabelecimento concreto de uma revisão histórica pautada em mais oportunidades, proteção e visibilidade para pessoas pretas. Consoante o sociólogo Emile Durkheim, e aí eu venho com o meu segundo repertório sociocultural, que agora vai estar coladinho, casadinho, dialogando com as políticas públicas ineficazes. E se eu trago um sociólogo, óbvio que ele vai trazer o que é que falta o governo fazer para que o problema, o óbice, a problemática não perdure. Uma sociedade sem regras claras, sem valores e sem limites, encontra-se em estado de anomia social. Nesse sentido sociológico, esse estado anômico pode ser observado na odierna realidade brasileira, na medida em que as políticas públicas ineficientes permitem o desprezo e o desrespeito com as religiões de matriz africana, a desassistência em áreas quilombolas e a ausência de representatividade em propagandas. Observe que tudo isso são exemplos de desvalorização da cultura negra. Com base nisso, uma mudança urgente e pragmática deve ser realizada, visando a transformação dessa conjuntura, de modo a não só valorizar a herança africana no país, como também protegê-la. Observe, começou com o operador argumentativo, trouxe o primeiro argumento lá da introdução, dialogou com outro repertório sociocultural e aqui já deixou claro no finalzinho do parágrafo que alguma coisa precisa ser feita. Só que essa alguma coisa só vai aparecer detalhadamente lá na conclusão. Vamos ver o modelo do D2? Enquanto estrutura é igualzinha a D1, só que agora nós vamos trabalhar com o segundo argumento, que foi as falhas educacionais. Ademais, outro operador argumentativo obrigatório no início do desenvolvimento 2, as falhas educacionais também constituem-se como importantes fatores que aprofundam o descaso com o legado africano no Brasil. Segundo o filósofo Immanuel Kant, o homem é aquilo que a educação faz dele. Ora, eu estou discutindo falhas educacionais, então eu preciso dizer que a educação pode transformar isso. Sob esse prisma filosófico, essas falhas educacionais solidificam mentalidades alienadas na população, potencializando preconceitos e ratificando equívocos concernentes à cultura africana no país. Então, logo depois de utilizar o repertório sociocultural, foi comprovado como essa falha educacional pode perpetuar a desvalorização da herança africana. Nesse viés, a própria formação do cidadão brasileiro no que tange à África e sua herança é maculada por noções desprovidas de veracidade e etnocêntricas, ou seja, centrada apenas na ideia da Europa como centro do mundo, corroborando a desvalorização da pluralidade e das raízes africanas, presentes em campos variados como gastronomia, dança e religião, representados respectivamente pelo acarajé, pelo tambor de crioula e pelo candomblé.
trouxe aí uma exemplificação, né, do que foi dito anteriormente. Então, agora, para fechar o parágrafo, dizer que alguma coisa precisa ser feita para resolver, já que isso é um problema social, é um problema muito sério, que afeta a maior parte da população e que muitas vezes também é responsável por crimes, né? A gente vê aí que agora a gente já tem uma legislação robusta em relação ao combate ao racismo, mas mesmo assim isso, infelizmente, acaba acontecendo. Então, torna-se imperiosa a correção imediata dessas falhas, no sentido de debelar erros e ampliar visões africanas positivas. Pronto, discutimos o segundo argumento. E agora, o que é que eu faço no finalzinho da redação? Restam poucas linhas das 30 que nós temos. Desculpa. As 30 que nós temos dentro da folha de redação. Agora nós vamos encerrar nosso texto com a proposta de intervenção. Na conclusão, eu também diminuo a quantidade de linhas, porque ela é bem próxima da introdução, 4 a 6 linhas. Vou iniciar com o operador interparagrafal, mas esse é específico. É algo que demonstre para o corretor que você está encerrando o seu texto. E aí eu vou trazer um logo, um portanto, um assim, um dado exposto, entre outros. E vem a importante proposta de intervenção, que vai trazer uma sugestão que precisa ser execuível, ou seja, alguém precisa conseguir colocar em prática e que gira em torno de 5 elementos, que são esses 5 elementos que estão aqui. A ação, onde eu vou dizer o que será feito para que a herança africana seja valorizada. O agente, que vai me dizer quem vai fazer essa ação. O modo meio, e essa ação vai ser feita como? Por intermédio de quê ou de quem? O efeito esperado, ou seja, o objetivo, o resultado, e vou escolher um desses 4 elementos para detalhá-lo. Basta, com isso, fazer uma exemplificação ou uma justificativa. Vamos lá ver como é que fica na prática. Esse é o parágrafo de conclusão. Infere-se, portanto, observe que o operador argumentativo não é a primeira palavra desse parágrafo, mas ele está na primeira linha. Infere-se, portanto, que políticas públicas ineficazes e as falhas educacionais, olha a retomada dos argumentos para mostrar que isso não foi perdido ao longo do texto, configuram-se como os 2 desafios para a valorização da herança africana no Brasil. E agora eu vou dizer quem vai resolver esse problema, ou pelo menos diminuir os impactos. Nessa ótica, o governo federal, órgão máximo responsável pela ordem social, deve ampliar as políticas públicas existentes, tornando-as mais eficazes por intermédio de uma aliança com o governo estadual e o governo municipal, com a finalidade de aumentar a proteção, as oportunidades e a representatividade das pessoas pretas. Dica: fiz ali uma proposta de intervenção, preciso testar se de fato eu coloquei 5 elementos. Vamos para as perguntinhas. O que será feito? E aí a gente acha o elemento ação. Deve ampliar as políticas públicas existentes. Pronto, garantir ação, 40 pontos. Quem fará? Quem vai tornar mais eficazes essas políticas públicas? Quem vai ampliar? O governo federal. E aí eu tenho o agente, mais 40 pontinhos, vão contando. E como é que isso vai ser feito? Como o governo vai conseguir fazer isso? Por intermédio de uma aliança com o governo estadual e o governo municipal. Para quê? Qual o objetivo? Com a finalidade de aumentar a proteção, as oportunidades e a representatividade das pessoas pretas. 5 elementos, 200 pontos na competência 5. Mas, vocês lembram que lá no início eu falei que, além de ter 2 elementos na tese que precisam ser discutidos no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, eu preciso de uma proposta de intervenção que resolva ou diminua os impactos dos 2 argumentos. E essa primeira proposta, embora garanta os 200 pontos na competência 5, ela não fala do segundo argumento, que é a questão da educação. Então, nós temos 2 saídas. Ou tínhamos feito logo a primeira proposta que resolvesse as 2 questões, ou agora a gente vai fazer uma segunda proposta para dar conta do segundo argumento. Vamos ver? O governo federal também deve corrigir as falhas educacionais. Pronto, falou do segundo argumento. E aí garante uma nota alta também na competência 3.
por meio da mídia, grande divulgadora de informações, e da escola, a fim de mitigar equívocos, ocasionando a valorização do legado africano. Logo, o país possuirá uma estrutura melhor para dialogar com a herança da África, longe da padronização imposta ocorrida durante o ciclo do ouro do século XVIII. Observem que essa segunda proposta não tem os 5 elementos. Por quê? Porque eu já garanti os 5 elementos na primeira proposta. Fizemos uma segunda proposta apenas para garantir também resolver o problema trazido no segundo argumento. Pois é, gente, essa aí é a redação nota 1000 modelo Enem, que, como eu falei anteriormente, serve para a maioria dos vestibulares. Obrigada. Até breve. Bom dia, gente. Me chamo professora Deise Rivas, tudo bem? Eu estou aqui hoje para a gente trabalhar um pouquinho. Eu sou professora de matemática. Quero primeiramente agradecer pelo convite da equipe Hidra. Né? Estou aqui representando essa disciplina, né, tão agradável, que eu sei que vocês gostam. Enfim, a gente vai trabalhar algumas questões, vou dar algumas dicas a vocês de como vocês procederem pelo tão sonhado vestibular do Cimatec, tá bom? Bom, aqui sou professora Deise Rivas, minha área de conhecimento é matemática e suas tecnologias. Aqui tem algumas estratégias para vocês trabalharem, né? Porque assim, quando começa a questão, a gente fica se perguntando, a gente vai começar por onde? O que eu vou fazer? Né? Primeiramente, eu vou ler o quê? Claro, tem aquele nervoso que é normal, super normal da gente ter, mas eu trouxe para vocês pelo menos terem um caminho a seguir. Primeiramente, ler o enunciado antes de olhar para as alternativas. Primeiro passo. Interessantíssimo isso. Muitas vezes o enunciado já indica o caminho sem precisar ler tudo de cara. Bom, se você observar, tem aqui em destaque algumas palavras. Circule termos como aproximadamente. Gente, se cair uma questão aproximadamente, pode ter certeza que exata não vai dar. Percentual, razão, área, volume, taxa. Isso ajuda muito a identificar o conteúdo que a gente vai trabalhar, que vai ser cobrado. Transforme o texto em equações ou desenho. Se for geometria, faça o esboço. Tenta fazer o esboçozinho do desenho, né, para depois vocês voltarem e analisando o que o texto pede, vocês colocando. E se for problema financeiro, monte a fórmula. Juros simples, compostos, regra de 3, é sempre importante. Tá certo? Bom, outra é faça estimativa quando possível, né? Use a lógica antes da conta. Pergunte, o resultado deve ser grande ou pequeno? É fração ou inteiro? Está crescendo ou diminuindo? Então, são algumas estratégias para vocês usarem no sentido de quando vocês começarem a questão de vocês, tá certo? Para isso, também, eu trouxe algumas estratégias específicas por conteúdo, né? Porque é importante quando a gente lembra o conteúdo que a nossa questão está apresentando. Regra de 3, porcentagem juros. O que é importante, sempre escreva a proporção antes de calcular. Escreva a fórmula após analisar o tipo de juros pedido. Muito importante. Vamos lá, tem uma questão, começa. Marcelo fez uma aplicação a juros simples. Opa, ó, juros simples. Vamos lá? Aí a gente faz a nossa análisezinha de juros simples, ou seja, a formulazinha de juros simples. Probabilidade estatística. Pense em casos favoráveis. Divida por casos possíveis, mesmo sem fórmulas complicadas. Geometria, tente visualizar com desenho e, se der, use a fórmula de área, volume, que vocês já conhecem, que vocês já praticam. Função e gráficos, veja a tendência antes de tentar achar valores exatos. Por quê? Porque pode ser medidas de tendências centrais ou pode ser medidas de dispersões, certo? Função e gráficos, veja a tendência antes de tentar achar valores exatos. Tá? Sequências e padrões, escreva os primeiros termos. O padrão geralmente aparece rápido na sua questão, ok? Aí só foi algumas dicas, algumas estratégias para vocês criarem na hora que vocês vão desenvolver a questão de vocês. Para isso eu trouxe uma aqui, ó, bem bacana. Essa questão é o seguinte, o que é que ela diz para vocês? Olha só, um comerciante aplicou com uma quantia em reais no sistema de juros simples. Opa, ó, leu? Juros simples. Vamos botar logo nossa formulazinha de juros simples, daqui a pouquinho eu mostro ela a vocês. Que rendeu juros a R$8.000 ao ser aplicada uma taxa de 5% ao mês, durante 2 meses. Gente, algo importante também, quando a gente faz uma questão de financeira, a gente tem que ver muito se
a taxa ela está também igual ao nosso período, porque taxa e período eles andam lado a lado. Se a taxa estiver em meses, o período tem que estar em meses. Se a taxa estiver em ano e o período em meses, a gente vai ter que fazer uma trocazinha aí, certo? Como aqui está tudo tranquilo, a gente vai dar continuidade. Após este período, ele resolveu fazer um novo investimento, aplicando o mesmo capital inicial, porém o gerente informou que a taxa de juros havia baixado para 4% ao mês. No contexto, calcule o tempo que o comerciante deve realizar a aplicação de forma que consiga o mesmo rendimento de R$8.000. O valor encontrado é igual a... Gente, essa questão eu peguei, inclusive, da prova do Cimatec do ano passado, tá? De 2024, uma questão de matemática que continha lá na nossa prova. Bem bacana essa questão. Bom, nossa formulazinha. Bom, o que a gente tem aí, ó? Lembra que eu disse a vocês? Destacar o que ali? Juros simples, não é isso? Então, ó, fórmula. Qual é a fórmula de juros simples? Ó, vou colocar aqui para vocês a nossa fórmula de juros simples. J é igual a capital vezes taxa vezes período. O famoso CIT, tá? Famoso CIT. Bom, quem é esse J? Esse J corresponde a juros. Quem é esse C? Corresponde a capital. Quem é esse I? Corresponde à nossa taxa. E para finalizar, nós temos o período. Certo? Bom, a partir de agora, a gente vai... O que a gente vai fazer? A gente vai pegar tudo que o problema nos deu e a gente vai colocar ali. Tá? O que o problema deu a gente aí, ó? Vamos lá. Vamos pesquisar o que o problema deu a gente. O problema deu a gente... Primeira aplicação. Os juros foi quanto? Ele disse ali, ó. Os juros foi 8.000. Tá bem claro, ó. Quando ele diz que rendeu juros de 8.000, certo? Logo depois, a taxa de 5% ao mês. Lembrando que 5% está em porcentagem. Então, 5% nada mais é do que 5 dividido por 100 e vai dar 0,05. Beleza? Pronto. Tempo. O tempo é quanto? Deu para a gente também. O tempo é 2 meses. Taxa e período se correspondem. Então, o que a gente vai fazer agora? Apenas a nossa substituição. Substituindo o que eles não deu, o que o problema deu a gente para o que a gente tem, vamos lá. Juros vai ficar 8.000 é igual capital a pro. Então, pelo que eu vi, ele não me deu capital. Então, capital que ele quer, não é isso? Beleza, vamos achar o primeiro capital. Lembrando que o capital, a gente também, como é o valor desconhecido, a gente pode chamar de X. Então, ó, a gente pode dizer que X vezes a taxa, que já transformamos, 0,05, vezes o período. Quem é o período? 2, que ele deu pra gente. E agora a gente vai achar o nosso capital. Formando aqui a nossa resolução, 8.000 é igual a x vezes 0,5 vezes 2 dá 0,10. Então, vai ficar 0,10x. Logo, é o x que a gente quer achar. X é igual, quem está multiplicando dá esse dividindo, 8.000 sobre 0,10. 8.000 dividido por 0,10, nada mais do que x é igual a 80.000. Logo, ó, 80.000 é o valor do quê? Do nosso capital. É o x da nossa questão. Então, a gente achou que o nosso capital é 80.000. A questão termina aí? Não. Essa foi a nossa primeira aplicação. A gente precisou primeiro achar o nosso capital. Vamos para a próxima aplicação. Segunda. É o quê? Agora, o capital a gente já achou. Se o capital a gente já achou, a gente vai substituir. Certo? Vamos lá. Vou fazer aqui para a gente, agora com o novo capital, porque tem uma nova aplicação. A gente achou 80.000 no capital. Era o que a gente precisava. Então, ó, o capital agora é 80.000. Certo? A gente tem o capital 80.000. Os juros continua o mesmo, que é o desejado. 8.000, certo?
A nova taxa agora não é mais o que a gente fez antes de 5%, e sim de 4%. Então, ó, taxa 4%, que na verdade é 0,04, como eu mostrei para vocês, divide por 100. E o que ele quer agora é o tempo, né? Então, ó, ele quer agora o nosso tempo, tá? É o nosso X da questão. Mesma fórmula. Qual a fórmula de juros simples? J é igual a capital vezes taxa vezes período. CIT, famoso CIT, né? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho capital substituindo 80 mil. Então, ó, 80 mil vezes taxa 0,04 vezes o período. O período, ó, ele quer. É o X da questão. Vamos substituir logo aqui também os juros, tá? Os juros também eles nos deu, que é 8 mil. Pronto. Como é que a gente resolve agora? Nossa equaçãozinha, ó, 8 mil é igual 80 mil vezes 0,4 vai dar 3.200, né? 3.200x, que é o T que a gente precisa, ok? Fazendo a divisão, quem está multiplicando desce dividindo, 8.000 dividido por 3.200 é igual a x. Logo, x vai ser igual a 2,5. Então, ó, corresponde o período de 2 meses e meio. Tá vendo? Essa é a nossa alternativa. Letra A, 2 meses e meio. Beleza? Questão bacana, né, gente? Para a gente desenvolver, ter as dicas, as estratégias, apareceu o juro simples, a gente destacou logo e, ó, seguiu. Vamos para a nossa próxima questão. Essa questão também é muito boa. Tirei da prova também do Cimatec, só que essa foi de 2021, tá? Essa daí já vem a parte de geometria. Sólidos geométricos, tá? Às vezes as pessoas ficam se perguntando, professora, eu não entendo nada, é muita informação, é muita coisa, havia um contexto, mas não, gente, a gente tem que analisar tudo que o problema nos dá. Claro, o principal da questão é o comando que ela dá pra gente. Claro, o comando fica no final, né, Pro? Eu vou ler o comando, vocês podem também começar do comando, ver o que a questão está pedindo, depois vocês voltam para o texto, para daí vocês começarem a destacar aquilo que a questão lhe dá. A questão diz assim, a figura abaixo representa uma piscina infantil, conforme medidas indicadas. Esta piscina tem formato cilíndrico. Opa, cilíndrico, vem do cilindro. Então, ó, relembra aí o que é que acontece com o cilindro, área da base, volume, altura, enfim, área lateral, muito importante. Conforme medidas indicadas. Essa piscina de formato cilíndrico está vazia e para enchê-la tem-se acesso a uma torneira e a um balde. A torneira de vazão é igual a 0,5 litros por segundo e enche completamente o balde em 10 segundos. Olhe o comando da questão, ele nos deu toda essa questão, a gente já sabe que é de cilindro. Está aqui, ó, o nosso desenho da piscina, tá? E ele diz, o volume da piscina em metros cúbicos é igual a, utilize π igual a 3, muito importante também, gente. A partir do momento que a gente trabalha com geometria, que a gente trabalha com circunferência, o π vai aparecer. Possa ser que na questão venha, se na questão não vir, com certeza nas alternativas estará lá o π junto com ela, certo? Aí não vai precisar substituir o valor de π. Então vamos lá. De acordo com as nossas informações, já está até ali mais ou menos como é que a gente vai trabalhar. O que é que ele deu para a gente aí, ó? A piscina é cilíndrica. Ele deu para a gente, se a gente voltar lá no desenho, ó, a gente está vendo que o que parte aqui, ó, se parte de uma extremidade da piscina a outra, não é o raio, e sim o diâmetro. O diâmetro. Essa base do cilindro tem forma de quê? Circunferência. Importantíssimo a gente saber disso. Então, a gente vai trabalhar com circunferência, tá? Quando toca em uma extremidade a outra, a gente não tem um raio, a gente tem um diâmetro. E o diâmetro é o dobro do raio. Logo, o nosso raio que a gente vai precisar é metade do diâmetro. Então, ó, o diâmetro é 1 metro. Logo, o raio vai ser 0,5. Beleza? Que é metade do diâmetro. E o diâmetro, na verdade, é o dobro do raio. Vamos lá, seguindo. Ele deu pra gente aí também o quê? Altura, né? Vou chamar de H.
H é igual a 30 centímetros. Gente, ó, atenção. Olha o que está acontecendo aí. A nossa altura está em centímetros. Aí vocês observam, e ó, a altura está em centímetros, e a resposta em metros cúbicos. Metros cúbicos só combina com metro. Então, a gente tem que tirar aquele centímetro ali. Se a gente transformar, a gente vai fazer o quê? Dividir por 100. Porque de centímetros para metro, na tabelinha, a gente divide por 100. Então, vai ficar, ó, 0,3 metros. Vamos lá. Diâmetro já coloquei, o raio coloquei 0,5, altura transformei, acabei de mostrar para vocês, e vamos para a fórmula do volume. Como é que a gente calcula a fórmula do volume de um sólido? Gente, vou dar uma dica a vocês. Qualquer sólido, seja ele cilindro, cone, prisma, o qual for o sólido, quando vocês estiverem calculando o volume, sempre pense, qualquer volume é calculado pela área da base vezes altura. Mas eu já vi em livros que cone e pirâmide são diferentes. Perfeito. Por que são diferentes? Porque ele tem o que a gente chama de biquinho. Quando eles têm um biquinho, qual a diferença dele para os que a gente está fazendo aqui? E quando se trata de cone ou pirâmide, a gente vai dividir esse volume por 3. Certo? Que não é o nosso caso. Claro que o nosso caso é cilindro. Mas só para dar uma dica a vocês, todos os volumes se calculam. Área da base vezes altura, menos a esfera que muda um pouco. Mas os demais são todos, área da base vezes altura. Porém, se tratando de cone e de pirâmide, por ter o biquinho, que é o vértice lá na ponta, a gente divide por 3 no final. Então, vamos lá. Área da base. Vou voltar para a nossa figura. Ó, área da base, gente. A base é o quê? Circunferência. Vamos calcular a área da circunferência. Vamos nessa. Como é que calcula a área da circunferência? Ó, π vezes r ao quadrado. Perfeito? Vamos lá. Vamos calcular. Ó, πr ao quadrado. Olha ela ali. Depois de tudo, a gente vai multiplicar pela nossa altura. Substituindo os valores, ó, coloquei um de cada vez para vocês verem, o volume vai ficar. Π, ele deu para a gente que é 3. O raio, a gente encontrou, que é 0,5. 0,5 ao quadrado. E a altura, ele também deu a gente, e a gente transformou. Ele deu 30 centímetros, transformado 0,3. Beleza? Pronto. Calculando, volume é igual a 3 vezes. Lembre-se, matemática básica. Quando a gente tem uma expressão numérica que envolve potência, a nossa prioridade é resolvê-la. Certo? Então, o primeiro passo é resolver a potência. 0,5 vezes 0,5, 0,25. Vezes a altura, 0,3. Logo, quanto vai ser o nosso volume? Multiplicando todos os 3 fatores, 0,225 metros. Tá vendo? Show de bola essa questão. Tá? Bom, gente, espero que vocês tenham aproveitado esse momento. Quero mais uma vez agradecer a equipe Hidra, tá, por ter feito esse convite. Leve em consideração essas dicas, é muito importante quando vocês estiverem lá resolvendo as questões de vocês, resolvendo, lendo direitinho. A leitura é importantíssima nesse momento. Não esqueça disso, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Olá, sejam bem-vindos ao aulão organizado pela equipe Hidra, a equipe de robótica da Escola César de João Pessoa. E hoje a gente vai fazer algumas questões referentes a vestibulares com foco no Senai Cimatec. Bom, eu sou a professora Gabriela Mascarenhas, sou professora de Química da Escola César de João Pessoa e sou da área de Ciências da Natureza. Bom, eu selecionei 2 questões para vocês. Essa primeira foi do ano de 2024 e ela diz o seguinte: o ácido iodídrico é uma solução aquosa de iodeto de hidrogênio e é utilizado na síntese de diversos produtos farmacêuticos que contêm iodo, como medicamentos, antissépticos e antibióticos. A síntese do HI envolve a reação entre hidrogênio e iodo gasosos. A reação e as concentrações de um processo de síntese a uma certa temperatura são apresentados a seguir.
E aí vem o comando da questão. Determine o valor da constante de equilíbrio para a reação de síntese de iodeto de hidrogênio e a direção do deslocamento conforme adicionando mais iodo. Então, para a gente poder responder essa questão, a gente precisa lembrar um pouquinho do conceito de equilíbrio químico. E aí, relembrando, né, o que é o equilíbrio químico, é o estudo do comportamento e das características das reações reversíveis. Mas o que são essas reações reversíveis? São reações onde o produto consegue se transformar, o reagente consegue se transformar no produto, mas o produto consegue voltar a ser reagente. Então, eu trouxe para vocês esse exemplo da transformação física da água. Eu tenho água no estado líquido se transformando em água no estado gasoso. Isso a gente chama de reação direta. Mas a água no estado gasoso consegue retornar ao estado líquido. E aí isso seria chamado de reação inversa. Então, quando uma reação se processa tanto da forma direta quanto na forma inversa, a gente diz que esse processo é reversível. Tanto o processo direto quanto o processo inverso, eles vão ocorrer a uma determinada velocidade. E aí, quando é que a gente diz que esse sistema atingiu o equilíbrio químico? Quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. E a gente tem mais ou menos esse gráfico que está mostrando aí na imagem para vocês. Nesse ponto de equilíbrio, a gente percebe que as velocidades elas se igualaram. E o que é que a gente tem de principal característica, além da velocidade igual, é que as concentrações elas se tornam constantes. Tá? E aí, para que a gente possa responder a questão, a gente precisa lembrar como é que a gente expressa e calcula a constante de equilíbrio, que é justamente o que a questão está cobrando da gente. A constante de equilíbrio, principalmente em termos de concentração, ela vai ser determinada como a concentração dos produtos elevada a seus coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração dos reagentes elevado a seu coeficiente estequiométrico. Lembrando que o coeficiente estequiométrico está representado aí nessa reação hipotética pelas letras Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. Então, quando a gente vai expressar a constante, a gente precisa lembrar de uma condição extremamente importante, que é sólidos não entram na expressão da constante. Então, sempre que eu tiver substâncias aquosas e substâncias gasosas, elas sempre vão estar dentro da minha constante. Agora, substâncias sólidas, como tem uma concentração constante, elas não entram na expressão da constante e, portanto, não entra no cálculo dessa expressão. Outra questão que é importante a gente lembrar é sobre o deslocamento do equilíbrio, que, inclusive, a questão faz menção também ao deslocamento do equilíbrio. 3 variáveis são capazes de alterar o deslocamento do meu equilíbrio. São elas: concentração, temperatura e pressão, quando a gente tem substâncias gasosas. A questão pergunta sobre a adição de iodo, ou seja, o aumento da concentração. Então, para deslocar um equilíbrio, quando a gente modifica a concentração, como é que isso funciona? Se eu aumento a concentração de um reagente, ele sempre vai tender, para reequilibrar o meu sistema, a deslocar para o produto. Se eu aumento a concentração do produto, para reequilibrar esse sistema, ele vai deslocar para o reagente. Agora, se eu diminuo a concentração, para poder restabelecer esse equilíbrio, ele vai aumentar a concentração do reagente de novo para manter esse sistema equilibrado, certo? Então, voltando para a questão, ele pergunta: determine o valor da constante K para a reação de síntese do iodeto de hidrogênio e a direção do deslocamento conforme for adicionando mais iodo. Então, a primeira coisa que a gente precisa é expressar essa constante de equilíbrio. Então, ele trouxe para a gente a reação que já está balanceada, e para expressar essa constante em termos de equilíbrio, que a gente chama de Kc, o que é que eu preciso? Primeiramente, identificar os estados físicos. Todas as substâncias estão no estado gasoso. Então, eu já sei que todas vão entrar na minha constante de equilíbrio. Como é que calcula a mesma constante? Concentração dos produtos elevado ao coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Então, quando eu olho para a minha reação, eu só tenho um produto, que é o HI. Então, a constante vai ser determinada pela concentração de HI elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que na minha reação eu identifico que é 2. Então, vai ser a concentração elevada ao quadrado. Dividido pela concentração dos reagentes, onde eu tenho H2
e 2, ambos com coeficiente estequiométrico igual a 1. Então, quando eu faço essa expressão, vai ser concentração de H2 elevado a 1 vezes a concentração de I2 também elevado a 1. Ele me trouxe as concentrações. Então, para que eu possa determinar a constante, basta substituir os valores. Então, como a concentração de HI é 2, vai ficar 2 elevado ao quadrado, dividido pela concentração de H2, que é 0,2, vezes, elevado a 1, vezes 0,2, que é a concentração do I2 também, elevado a 1. Então, esse cálculo vai ser feito 2 ao quadrado é igual a 4, 0,2 vezes 0,2 dá 0,2 ao quadrado também, que é igual a 0,4. Então, quando eu faço essa conta matemática, o meu Kc vai ser igual a 100. Achada a primeira parte, ele me pergunta qual é a direção do deslocamento conforme for adicionando mais iodo. O iodo é representado por I2. I2 na minha reação é reagente. Então, se eu vou aumentando a concentração de reagente, ele vai tender a deslocar para o lado dos produtos, ou seja, no sentido da direita, que é uma das formas também que a gente pode falar na questão do deslocamento do equilíbrio. Então, a resposta para essa questão é a letra C, certo? K igual a 100 e o sistema se desloca para a direita. Outra questão que eu selecionei para vocês foi a questão de 2023 relacionado à estequiometria, que é um dos conteúdos que é muito cobrado em diversos vestibulares, inclusive também no Enem, e caiu no ano de 2023 no vestibular do Senai Cimatec, que diz o seguinte: o açúcar, sacarose, pode ser utilizado como combustível pelo fato de conter átomos de carbono e hidrogênio em sua estrutura, já que todo composto orgânico sofre combustão. Com base nessas informações, uma reação de combustão completa de 2 gramas de sacarose irá produzir quantos gramas de gás carbônico? Então, toda vez que uma questão ela faz relação entre proporção de quantidade, a gente está falando de estequiometria. E aí, a estequiometria nada mais é do que o cálculo das quantidades das substâncias que vão participar de uma determinada reação. A gente pode determinar essas quantidades através da quantidade de matéria dada em mol, ou pela massa, ou pelo volume, ou pela constante de Avogadro. Toda vez que a gente fala de quantidade de matéria, o nosso ponto de partida é 1 mol, que é a sua unidade de medida. Essa unidade de medida de 1 mol, ela está para a massa, assim como 1 mol vai ser calculado pela massa molar. Toda vez que uma questão abordar sobre massa, sobre quantidade de massa, a gente vai precisar calcular a massa molar, que a gente já vai falar a seguir. Além disso, quando estiver relacionado com volume, a gente precisa saber que esse volume tem um valor fixo de 22,4 litros, quando estiver na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. O que seria essa condição normal de temperatura e pressão? 0 graus e 1 atm. Agora, se a temperatura for de 25, a gente diz que ele está na CATP, condições ambientes de temperatura e pressão. E aí o valor do volume muda de 22,4 para 24,5. Além disso, o mol está relacionado com a constante de Avogadro, que é um valor fixo de 6 vezes 10 elevado a 23 números de átomos, íons ou moléculas. Então, voltando para a questão, ele quer saber a quantidade em gramas de gás carbônico que será produzido quando tiver a combustão completa de 2 gramas de sacarose. Então, perceba que ele está relacionando a massa de sacarose com a massa de gás carbônico. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar para responder essa questão é como é que a gente faz para expressar uma reação de combustão completa. Lembrando que toda reação de combustão completa, ela vai gerar como produto CO2 mais água. Então,
Ele me trouxe o açúcar, que seria o meu combustível, e toda a reação de combustão, além do combustível, precisa do comburente, que no nosso caso é O2. Então, a minha reação vai ser C12H22O11, que adicionados com O2 vai formar CO2 mais água. Escrita a minha reação, ela precisa estar balanceada. Como é que eu balanceio uma reação? A quantidade de átomos que eu tenho no reagente tem que ser igual à quantidade de átomos que eu tenho no produto. No reagente eu tenho 12 átomos de carbono, enquanto no produto eu só tenho 1. Então, o meu coeficiente para balancear isso aqui tem que ser 12. Já para o hidrogênio, eu tenho 22 no reagente e tenho 2 no produto. Então, o meu coeficiente, para que dê a mesma quantidade, precisa ser 11. De oxigênio, eu tenho 2 no reagente. No produto, eu tenho 12 vezes 2, que dá 24, mais 11 vezes 1, que dá 11. Então, vai dar 24 mais 11. 24 mais 11 vai dar 35. E a gente pode deixar na forma de fração. Então, o que a questão está me pedindo é para relacionar a quantidade de sacarose com CO2. Então, esses são os meus compostos de interesse. Se ele está solicitando massa, eu já sei que eu vou precisar calcular a massa molar tanto da sacarose quanto do CO2. Massa molar é sempre definido como a massa do elemento vezes o número de átomos para cada composto. E depois a gente faz o somatório. E aí, como é que eu vou saber a quantidade de massa de cada um dos elementos na tabela periódica? Então, se a prova trouxer tabela periódica, que é o caso do Senai Sematec, você vai lá na tabela periódica, encontra o elemento e vê qual é a massa daquele elemento. Se a prova não trouxer tabela periódica, ela vai ter que lhe dar o dado dentro da questão, tá? Então, trazendo para vocês esse dado, a massa do carbono, ela vai ser 12. A do hidrogênio é 1, a do oxigênio é 16. Para o CO2, eu preciso da massa do carbono, que é 12, e do oxigênio é 16. Quando a gente faz essa multiplicação para determinar a massa molar, vai ficar 12 vezes 12, mais 22 vezes 1, mais 11 vezes 2. Quando eu faço esse somatório, isso vai dar 342 gramas para a sacarose. Já para o CO2, eu tenho a massa do carbono, que é 12 vezes 1 átomo, mais a massa do oxigênio, 16 vezes 2. Quando eu faço esse somatório, a massa dele vai dar 44 gramas. Mas eu não posso esquecer que eu preciso multiplicar essa massa pelo seu coeficiente. Para a sacarose, o meu coeficiente é 1, então eu vou ter 342. Mas para o CO2, eu tenho 12. Então, quando eu multiplico 12 vezes 44, isso aqui vai dar 558 gramas. Quando eu faço esse cálculo, para determinar a massa de CO2 que vai ser produzido a partir de 2 gramas de sacarose, eu preciso montar a regra de 3, respeitando a massa da sacarose com a massa da sacarose, a massa do CO2 com a massa do CO2. Então, 342 gramas vai estar para 558, assim como 2 gramas de sacarose vai estar para X, que é o que a questão está cobrando da gente. Quando a gente faz esse cálculo de regra de 3, X vai dar 3,09 gramas. Que aí a resposta seria a letra D. Então, toda a questão de cálculo estequiométrico sempre vai ser uma questão de proporção. Então, a gente vai ter que montar uma regra de 3, estabelecendo qual é as variáveis que estão sendo correlacionadas dentro da questão e quais são as substâncias. Então, o primeiro passo
olhar se a reação está balanceada. Se ela não tiver, você precisa balancear. Depois você monta a regra de 3, respeitando as variáveis e quais são as quantidades que a questão está trazendo para você. E sempre montando a regra de 3 corretamente para poder calcular a questão e dar a resposta final. Bom, essa foi a minha contribuição para vocês. Espero ter ajudado aí e desejo sucesso para os vestibulares que vocês farão. Muito obrigada. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Leonardo Cerqueira, professor da área de Ciência da Natureza aqui da Escola César de João Pessoa, e a pedido da equipe Hidra, né, da categoria aí FTC, tá, dessa escola, fui convidado para participar desse mega aulão com vocês, para falar um pouco dos assuntos de física e dar algumas dicas para vocês, resolvendo algumas questões, né, que caem aí principalmente no vestibular da Universidade Senai Cimatec, tá? E eu escolhi algumas questões, priorizando alguns conteúdos. A prova ela é uma prova que tem em média 7 a 8 questões de física, né? No ano passado tiveram 7 questões, tá? Então eu escolhi 3 questões sobre alguns assuntos, né, que caem nessa prova. Então eu escolhi uma questão que envolve a parte de ondas, né? Escolhi também uma outra questão que trabalha a parte de leis de Newton. E por último, para fechar essa minha participação no aulão, escolhi uma questão que envolve o conceito e as leis aí de energia mecânica, tá? Ou conservação de energia mecânica. E para fechar, a gente vai ter uma surpresa para vocês no final, tá bom? Então vamos seguir, vamos começar aqui. Então, como eu já falei, meu nome é Leonardo Cerqueira, sou professor da área de Ciência da Natureza aqui da Escola César de João Pessoa, da área aí específica aí de física, né, da disciplina de física, tá? E a questão que eu escolhi para a gente começar esse aulão é uma questão que fala aí sobre ondas eletromagnéticas, sobre os conceitos das ondas eletromagnéticas, que é um assunto que eu já vi que é bem corriqueiro nessa prova e também cai em muitas avaliações aí de Enem e de outros vestibulares. Então vamos ler o enunciado da questão e perceber o que é que a questão está querendo que a gente, o que é que ela quer investigar, né, dos nossos conhecimentos aí sobre ondas. Então vamos lá. As ondas eletromagnéticas são provenientes da interação entre campos elétricos e magnéticos. Um exemplo é a luz visível, que, diferentemente das ondas mecânicas, como o som, podem se propagar tanto em meios materiais quanto no vácuo. A partir dos seus conhecimentos sobre ondas, avalie as afirmações a seguir. Então a questão traz para a gente aqui algumas alternativas e ela quer que a gente justifique quais são as alternativas que são verdadeiras e as alternativas que são falsas, tá? Então, eu vou ler aqui as questões, né, que ele traz aqui, mas eu vou explicar melhor para vocês em outros slides porque que cada alternativa é correta ou errada aqui. Então, a primeira que ele traz aqui é o seguinte: a natureza de propagação das ondas eletromagnéticas é longitudinal. No item 2, ele traz que a cor da luz não depende da frequência de propagação da onda. O terceiro item, ele traz que à medida que o tamanho de uma fenda é aumentado em relação ao comprimento de onda da luz, o fenômeno de difração torna-se menos intenso. E, por fim, as ondas eletromagnéticas e as ondas sonoras podem sofrer refração. Então, como vocês podem ver, as perguntas aqui, né, as alternativas, versam sobre alguns fenômenos ondulatórios e sobre alguns conceitos fundamentais de ondas, né? Tanto aí ondas eletromagnéticas quanto ondas mecânicas, tá? Então, eu trouxe aqui algumas coisas para a gente avaliar. Primeiro ponto, o que é que são ondas eletromagnéticas? Então, são ondas que são formadas pela oscilação de campos elétricos e magnéticos. E esses campos oscilam de forma perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Então, nessa figura aqui, a gente pode observar que eu tenho aqui em um dos eixos aqui o campo eletromagnético, no outro eixo o campo magnético, tá? No total, né, eu tenho um campo eletromagnético, então um lado é o elétrico, do outro o campo magnético, e como a gente tem 3 eixos, né, então um dos eixos aqui está a direção de propagação da onda eletromagnética. Então observem que nessa figura aqui, da direita, né, está marcado aqui o que seria o comprimento da onda, né, que é a distância aqui entre duas cristas consecutivas, seja as duas cristas do campo elétrico ou do campo magnético. Do lado direito aqui eu coloquei uma figura do espectro eletromagnético. Então a gente pode ver que uma onda eletromagnética, quer dizer que o espectro eletromagnético,
é formada por várias frequências diferentes, né? E a gente denomina cada uma dessas faixas de frequências e respectivos comprimentos de onda com determinado nome. Então, a gente tem as ondas de rádio aqui, com comprimentos de ondas maiores, e a gente tem raios gama com comprimentos de ondas bem menores. E o que é citado no enunciado da questão é a luz visível, né? Que fica aqui, que é a luz que a gente vê, que é a famosa luz branca, né? E essa luz branca, ela tem todas as cores aí do arco-íris, tá? Então, a partir dessa análise inicial, já dá para a gente entender qual é uma das alternativas podem ser corretas ou não lá do enunciado inicial. Então, eu vou falar de outros conceitos e a gente volta respondendo no final. Bom, uma outra coisa que é falada em um dos itens da questão é o conceito de difração, né? E o que é que significa a difração, que é o fenômeno, na verdade, da difração. Então, o fenômeno da difração é o fenômeno, né, que justifica, né, o fato da onda conseguir contornar obstáculos, da onda conseguir se comportar como sendo uma fonte pontual. A gente pode ver aqui nessa figura aqui da esquerda, tá? Que a onda ela está passando, né, atingindo uma fenda larga, que tem um comprimento, uma distância aqui larga, e como essa distância que ela está atravessando é larga, observem que ela passa, né, e não se espalha. À medida que anteriormente aqui, a figura anterior, eu tenho uma fenda que já é um pouco mais estreita. E olha o que acontece quando a onda passa por essa fenda. Então, ela tende a se espalhar. Então, na outra figura que eu trouxe aqui, dá para a gente perceber muito bem isso. E esse efeito do espalhamento da luz, que a gente dá o nome de difração, né, esse fenômeno, ele tende a se amplificar à medida que o comprimento da onda ele é muito maior em relação a fenda com que a luz está atravessando, né? Então, isso mostra que nesse ponto aqui a luz não se comporta, né, de forma retilínea. Então, até para a gente fazer uma distinção, existe o que a gente chama de óptica geométrica e o que a gente chama de óptica física. A óptica geométrica, ela considera de que a luz se propaga de forma retilínea. Então, eu preciso fazer com que a luz passe por um local onde ela não sofra esses desvios. Ou seja, ela não sofrendo desvio, a gente pode fazer a consideração de que ela se propaga de forma retilínea. Porém, quando eu tenho uma distância muito pequena, por onde a luz está atravessando, que é muito maior do que o seu comprimento de onda, eu não consigo garantir isso. E aí a gente já entra na física que a gente considera com o nome de óptica física, tá bom? Então, a difração ela é intensificada à medida que eu diminuo o tamanho da fenda por onde a luz está passando em relação ao seu comprimento de onda. Então, a gente vai voltar para as questões e a gente vai ver que agora vai ficar fácil a gente definir qual alternativa é verdadeira e qual é falsa. Uma outra questão que é falada, né? Um outro princípio, né? Na verdade, um outro fenômeno que é comentado nas questões é justamente o fenômeno de refração, né? Então, o que é a refração, seja da luz, seja de ondas mecânicas? Então, a refração é o estudo, né, que é feito para verificar as variações na velocidade da luz e no comprimento da onda, né, seja da luz ou de ondas mecânicas, quando essa onda ela passa por dois meios diferentes. Então, eu trouxe aqui dois exemplos, né? Uma lanterna aqui, a luz está ligada da lanterna, passando do ar para o vidro. Então, observe que há uma mudança, né, na inclinação da luz ao passar de um meio para o outro. E a gente já deve ter observado esse fenômeno da refração acontecendo quando a gente coloca uma caneta ou um lápis dentro de um copo com água, que a percepção, a gente tem uma ilusão de ótica de que a caneta ou o lápis ele está quebrado, né, ou ele está deformado, mas na verdade é o efeito da refração, porque a luz está passando do ar para a água, tá? Então, na refração, a gente tem uma mudança aí, tanto do comprimento da onda, quanto da velocidade da luz, né, ou velocidade da onda, né, mecânica, tá? Então, o que não é alterado nesse processo, quando a luz passa de um meio para o outro, é a sua frequência. Mas, tanto a velocidade quanto o comprimento, eles são alterados, tá bom? Voltando para a questão, fica fácil perceber que a resposta correta é a letra B, que traz aí as alternativas 2 e 4. Então, na alternativa 2,
é dito que a cor da luz não depende da frequência de propagação da onda, né? Enquanto que na alternativa 4, ele diz que as ondas eletromagnéticas e as ondas sonoras podem sofrer refração. Então, esse é um fenômeno que acontece para qualquer tipo de onda, independente, né, da natureza dessa onda. Então, eu posso ter propagação aí, refração acontecendo. Ok? Por que, que a questão 1 está errada? Por que, que a questão 3 está errada? Então, a 1 diz que a natureza de propagação das ondas eletromagnéticas é longitudinal, né? E aí eu comecei no outro slide falando que eu tenho uma onda formada por campos elétricos e magnéticos, que eles são perpendiculares, ou seja, ortogonais. Então, nesse caso, as ondas eletromagnéticas, seja qual for o tipo de onda, luz visível, ondas de rádio, né? Ondas aí do tipo raio-x, elas são ondas transversais, ou seja, elas se propagam em uma direção e a vibração delas é em outra direção. Então, ondas longitudinais, como por exemplo, a gente tem por exemplo, o som. Ele é uma onda mecânica do tipo longitudinal. Mas as ondas eletromagnéticas, tá, de qualquer que seja o tipo de ondas, né, eu citei aqui, elas não são longitudinais, elas são transversais. Por isso que essa alternativa está errada. Enquanto que a alternativa 3 diz que à medida que a fenda aumenta, o efeito da difração aumenta, menos intenso, tá? Mas é justamente o processo contrário. À medida que o tamanho da fenda ele aumenta, né, a gente tem que a difração... Ok? Então, a gente tem essa mudança. Então, qual é a alternativa correta aqui? Tá? 2 e 4. Então, vamos seguir aqui para as próximas, tá bom? Só vou aplicar a segunda lei de Newton, considerando as forças que estão em determinado eixo. Nesse caso da questão, eu só estou considerando as forças do eixo Y, tá? E aí eu vou fazer que a força resultante é uma força menos a outra. Espero que tenha ficado claro. Vamos partir para a última questão aqui, tá? Da minha contribuição para esse aulão super especial da equipe Hydra, tá bom? Vamos seguir aqui para a terceira e última questão. Questão 43, que caiu também na prova de 2023 da Universidade Senai Cimatec. Vamos lá. Então, o que é que diz a questão? Um objeto é solto a partir do ponto A, indicado na figura a seguir, e percorre a rampa até alcançar o ponto B. Então, ele está aqui no ponto A, que tem 7,2, ele vai descer, né, e, consequentemente, ele vai passar pelo B, e depois vai chegar aqui até na mesma altura aqui, no ponto C, por exemplo, aqui. Então, a gente vai assumir que G vale 10, né? E a questão está pedindo que a gente calcule qual é a velocidade do objeto ao passar pelo ponto B, né? Então, qual vai ser a velocidade nesse ponto aqui? Então, eu trouxe algumas coisas aqui para vocês entenderem como é que nós vamos resolver essa questão aqui, né? Que podemos resolver usando aqui a lei de conservação da energia mecânica, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu preciso entender é que o sistema conservativo, ele depende, né, da posição, tá bom? E a gente tem alguns tipos de energias, né, que a gente considera energia mecânica. Então, eu tenho a energia cinética, que é a energia relacionada ao movimento de um corpo. Se um corpo está parado, ele não tem energia cinética, tá? Ele pode ter outro tipo de energia. Se um corpo está a uma certa altura, né, ele vai ter, e tem uma massa, ele vai ter agindo sobre ele uma energia potencial gravitacional. E se um corpo está sendo deformado ou preso em uma mola, como foi o caso até da questão anterior, que a gente acabou de resolver, ele vai ter sobre ele, agindo sobre ele, uma força potencial, uma energia, perdão, potencial elástica, tá? E considerando essas energias aqui, a gente tem um sistema conservativo. As forças são conservativas, tá? E em um sistema conservativo, a trajetória não vai interferir no nosso resultado. Tá? Então, por exemplo, aqui, se eu quero levar essa esfera aqui de uma superfície aqui na vertical aqui, do ponto inicial para o ponto final, independente da forma que eu estou subindo, o trabalho realizado é o mesmo, porque o trabalho só depende da distância e a distância tem a ver com a altura. O caminho que eu faço não interfere. Então, isso quer dizer, né, que a gente está trabalhando com um sistema conservativo. E nesse quesito de sistema conservativo, eu posso usar a chamada lei de conservação da energia mecânica, tá? Existe aí também a lei de conservação da energia
de outros tipos de energia, mas agora a gente está falando especificamente da energia mecânica, que tem a potencial, que se divide em cinética, aliás, potencial que se divide em potencial gravitacional e elástica, e a energia cinética. Tá? Então, a soma das duas energias, ela será igual a um valor constante, que é o que a gente chama da energia mecânica. Então, essa é a chamada lei de conservação da energia mecânica. Mas, contudo, porém, entretanto, alguns dos meus estudantes sempre ficam naquela dúvida. Pô, professor, tem muita forma para decorar, tem muita forma para aprender. Como é que eu faço para gravar? Como é que eu faço para lembrar? Primeiro ponto, vocês precisam entender, tá? Que nós precisamos entender a teoria antes de tudo, tá? Entendendo a teoria, muitas questões não precisam nem ser feitos cálculos para resolver. Porém, tá? Como eu já sei dessa dificuldade dos meus estudantes, que é bem frequente, tá? Encontrei uma forma de ajudá-los a lembrar dessa dinâmica, tá? Ou seja, desses assuntos. E preparei, tá? Uma paródia aqui, né? Para que eles consigam entender melhor de gravar essas fórmulas e entender as conexões que existem entre os tipos de energias mecânicas. Tá bom? Eu peço um pouquinho de desculpa, porque eu estou um pouquinho rouco hoje, não sei se minha voz, né? Vai chegar também para vocês, mas eu vou fazer o melhor aqui para que vocês consigam compreender o conteúdo. E aí depois a gente volta para fazer a questão e vocês vão ver que vai ser tranquilo resolver essa questão. Tá bom? Então, pedir ajuda aí do pessoal do staff aí, da equipe Hidra aí, por favor, solta o som aí para a gente poder cantar essa paródia para a galera aqui. Só um momento que o YouTube atrapalhou aqui, né? Vamos lá? Acompanhem comigo aqui, ó. Estudei sobre energia mecânica e agora eu tô feliz. Porque eu já sei como é que eu faço quando o corpo se movimenta, a energia cinética ele tem. Porque depende da velocidade. Quando uma mola se deforma, tem energia potencial elástica. E quando Vamos seguir. Sei que depende de V, energia cinética, mv quadrado. Sei que depende de V, energia. Acelerou e o V aumentou. Cinética cresce, tô sabendo. E se o objeto então parou, fica zero aí, agora eu aprendo. Sei que depende de V, energia cinética. Sobre 2 vou usar, sei que depende de V, energia cinética, mv quadrado sobre 2 vou usar, acelerou. Voltou pro início agora, né? Tô um pouquinho destreinado aqui, mas voltou pro início. Vocês que estão em casa assistindo a live, cantem vocês aí, tá? Que eu vou seguindo aqui. E perdi. Potencial gravitacional. Sei que o corpo vai ganhar, sei que depende de V, energia cinética, mv quadrado sobre 2 vou usar. Sei que depende de V, energia cinética, mv quadrado sobre 2 vou usar. Tudo bem, pessoal? Então espero que tenha ajudado aí, tá? A paródia para vocês. E vamos seguir para a resolução da nossa questão agora, tá bom? Então, voltando para a questão, eu trouxe aqui para vocês verem, né? Um exemplo aqui, ó. Então, tem um skatista aqui em uma certa posição. Então, nesse ponto, ele está saindo com velocidade igual a 0, tá? Então, nesse ponto, ele só tem energia potencial gravitacional. Quando ele entra em movimento, a gente tem as duas energias coexistindo, energia potencial e energia cinética, até que o skatista chega na posição final, que é o ponto B que a questão está pedindo para a gente. Então, nesse ponto B, aqui, o que é que vai ter? A gente não tem mais uma altura aqui relacionada e nós teremos apenas energia cinética, tá? Que, pela música, pela paródia que a gente acabou de ver, qual é a energia cinética? mv quadrado sobre 2, vou usar. Então, vamos resolver agora a questão
e vocês vão ver como é que fica a resposta dessa questão. Como eu acabei de falar, a gente está trabalhando com forças conservativas, tá? E nós vamos usar a lei de conservação de energia, que diz que a energia mecânica em um ponto A, que é o ponto mais alto, tá? Onde o skatista está, será igual à energia mecânica do ponto B. E vamos substituir as equações dessas energias. Então, no ponto A, nós temos energia potencial gravitacional, que a gente usa essa equação, né? M vezes G vezes H. Enquanto que no ponto B, nós temos apenas a energia cinética, que a equação que define a energia cinética é 1 dividido por 2, ou meio, de m v ao quadrado. Ok? Então, essa é a forma que nós vamos substituir os valores para chegar na resposta da nossa questão. Então, vamos ver quais são as informações que a questão está nos fornecendo. Tá? Então, a questão nos fornece aí que a altura é igual a 7,2 metros. A questão também nos fornece que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E a questão pede que a gente encontre qual é a velocidade do corpo, né? A velocidade do objeto que está sendo solto no ponto B. Tá? Então, qual é a velocidade do corpo no ponto B? Então, quando a gente olha para essa equação, a gente pode ver, pô, está faltando a massa. Mas a mesma massa que o corpo, o objeto tem no ponto A, ele vai ter no ponto B. Então, não, eu posso eliminar a massa aqui, tá bom? Dividir tudo pela massa e eu posso tirar a massa, ou seja, não dependo da massa para chegar nessa resposta. Então, qual é a velocidade, tá? Então, eu vou passar todas as letras aqui para um lado da igualdade e isolar a velocidade. Quando eu faço isso, eu tenho que a velocidade será igual a raiz quadrada da gravidade vezes a altura vezes 2, né? Porque o 2 passa aqui multiplicando. Então, substituindo os valores na minha questão, a gente vai ter aqui velocidade no ponto B será igual a raiz quadrada da gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 7,2, vezes 2. Então, quando eu faço essa continha, eu vou encontrar aqui que a minha resposta será a raiz quadrada de 144, certo? Então, a raiz quadrada de 144. Então, chegando na resposta, a gente vai ter que o resultado será igual a 12 metros por segundo. Ok? Então, a alternativa letra B. Tá? Eu espero ter colaborado com vocês aí nesses estudos, tá? Para o vestibular. Tanto da Universidade Senai Cimatec, quanto para outros vestibulares que vocês venham a fazer aí, o próprio Enem também, que cobra bastante esses assuntos que eu foquei aqui, tá? Nessas questões de física, tá bom? E desejo sucesso para vocês, tá? Sucesso, tudo de bom. E mais uma vez, muito obrigado à equipe Hydra por esse convite, né? Essa ação ela é muito importante aí para que a gente tenha cada vez mais jovens aí envolvidos no mundo STEAM. Forte abraço para vocês. O professor Léo, até breve. A música me pegou porque nunca mais eu tinha cantado, mas... Se você quiser, a gente pode cortar essa parte que você escreveu, porque a gente pudesse passar para as questões. Mas a gente pode cortar em outro momento. O final? Não, essa meio porque você falou depois. Como é? Antes da resolução, você falou sobre o vídeo. A gente vai ter que colocar Que vídeo? o vídeo não. A paródia. O seguinte, a gente pode, no meio da semana, gravar em outro momento essa paródia completa. Se você estiver treinado e colocar uma edição. Tranquilo, gente. Faz parte que é um aulão. Tranquilo. Tranquilo. Vocês podem colocar, tipo assim, lá na edição, colocar, ó, pessoal, segue o link da referência de onde o professor tirou o coisa, né? E aí? Como é que ficou lá? Certo? Vamos? Massa. Um take? Vamos guardar as coisas, vamos. Tudo certo, gente? Então vamos, né?